Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Estava eu aqui estudando um pouco e decidi gravar o vídeo de daqui 2 dias. Resolvi gravar agora à noite, porque já pego o embalo, né, da gente estar estudando e também para a gente poder adiantar o nosso estudo. Nós vamos começar a falar agora sobre demônios territoriais. E para falar de demônios territoriais, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus fala que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo. Então, um dos exemplos que nós vemos de demônios territoriais, de demônios que estão agindo nas regiões celestiais, é o caso do profeta Daniel. O profeta Daniel, que estava orando, né? Ele estava orando e durante 21 dias ele aguardou uma resposta de Deus acerca da sua petição. Só que o que aconteceu? Nas regiões celestiais, a resposta de Daniel, ela viria no primeiro dia que ele aplicou o seu coração naquela petição dele junto a Deus, naquela oração dele junto a Deus, né? Só que o que aconteceu? As falanges, né, que agem no mundo espiritual, elas impediram o anjo de trazer a resposta para Daniel. E foi preciso que o arcanjo Miguel entrasse em posição de batalha para que o anjo conseguisse entregar a resposta que Daniel tanto queria. Então, o que nós entendemos disso aí? Que quando nós oramos, quando nós aplicamos o nosso coração diante da palavra do Senhor, quando nós aplicamos o nosso coração diante da oração a Deus, nesse momento começa a haver uma intensa batalha espiritual, porque vocês já repararam que muitas vezes você ora e você não obtém resposta? Você não tem a resposta adequada que você está aguardando, ou mesmo a resposta do Senhor para a tua vida, e você está orando ali há 6 meses, 1 ano, e nada de acontecer, você não vê movimento nenhum nas regiões celestiais. Mas por quê? Porque muitas das vezes o inimigo ele está impedindo a sua resposta. Não que Deus não seja poderoso para poder fazer com que essa resposta chegue até você, porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar. Mas existe uma legalidade que foi dada, e nós já falamos isso nos vídeos anteriores, que foi dada a Satanás nessa terra. Olha só, vamos relembrar um pouquinho aqui na história de Jó. Jó, a Bíblia não fala que ele era um homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, e que se desviava do mal? Jó sacrificava pelos seus próprios filhos. Contudo, o próprio Satanás foi no meio dos filhos de Deus e se apresentou lá, né, junto a Deus, para poder, sei lá o que ele foi fazer lá, mas acontece que na hora que ele chegou lá, Deus testemunhou sobre a vida de Jó. Então, o que eu quero dizer para você? Quando nós começamos a falar de demônios territoriais, nós temos a plena convicção, e estudando e verificando isso, nós temos um exemplo claro daquele gadareno, né, que Jesus expulsou-lhe os demônios. O que aconteceu com aquele gadareno? Aquele gadareno, corrente nenhuma o prendia, ele permanecia nu, e aonde que a Bíblia diz que ele ficava nos sepulcros e nos cemitérios, que são regiões dominadas pelas falanges do mal. Você pode ver que toda pessoa que passa perto de um cemitério, que mora próximo de um cemitério, ela fica com medo, ela é atormentada. Quantas pessoas que nós não conhecemos que falam, eu não vou no cemitério, não, tem medo, eu não sei o que, e tal. Sendo que a pessoa que está morta, ela não tem poder algum de vir até nós e nós ir até ele, porque a Bíblia fala que é dado ao homem morrer apenas uma vez. Mas dentro do cemitério são praticados rituais de magia negra, rituais de bruxaria. Então o que acontece? Tem muita gente que tem medo de estar dentro de um cemitério à noite,
não gosta de ir em velório, a pessoa tem toda uma cisma, uma crença de que aquela pessoa que está ali dentro daquele caixão pode fazer qualquer tipo de mal para ele. E não é assim que acontece. Então, eu gostaria de deixar aqui uma passagem para vocês do nosso livro que nós estamos estudando, que os demônios territoriais gostam muito de ocupar ruínas de antigas cidades, construções abandonadas, sítios arqueológicos, antigas escavações de minas e velhas igrejas sem uso, conservadas como relíquias históricas. Bom, por que ele gosta desses lugares? Porque são lugares abandonados e são locais de crime, locais onde acontecem estupros, locais onde acontece morte, locais onde existem, no caso das igrejas abandonadas, né, que servem hoje como museus, mausoléus, tá cheio de imagens ali, entendeu? Cheio de coisas que o Senhor não corresponde com aquilo. Então, o que acontece? Eles gostam desses lugares, cemitérios, esses lugares abandonados. Você pode ver que existiu um caso há mais ou menos eu acredito que já deve ter uns 18 anos, eu acho, uns 15 anos, se eu não me engano, que aconteceu em Ouro Preto. Uma jovem estudante que foi morta durante um jogo, se eu não me engano, de RPG, né? Foi morta durante um jogo dentro do cemitério. E até hoje não se descobriu o verdadeiro assassino daquela moça. Quando nós lembramos daquela moça, como que é o nome dela mesmo, gente? Daquela moça Daniela Pérez, a forma como ela foi assassinada. Foi, na época, ventilado que ela foi morta por causa de um ritual de magia negra e tal, feita por um cidadão e a sua esposa. É claro que essa situação é uma situação que precisa ser estudada mais a fundo, porque o casal se separou, o casal não se fala mais e tal. Mas na época se ventilou essa história. Nós temos também a morte de pessoas que são encontradas indigentes, abandonadas, de pessoas da família, né? De pessoas de família. Eu tenho, na minha família mesmo, nós temos diversos casos de suicídio na nossa família. Casos de pessoas que morreram loucas, pessoas que morreram, que se mataram, vou tirar o óculos, irmão, porque está dando um reflexo aqui. Pessoas que foram mortas, que tiraram as suas vidas, e eram pessoas que você conversava, que você tinha uma ligação, pessoas bacanas, gente boa e tal, e de uma hora para outra chega a notícia que a pessoa suicidou. Existem falanges do mal, falanges demoníacas, que estão há décadas nas famílias. E eles estão aí fazendo com que as mulheres não se casem, fazendo com que as que se casem se separem, que os filhos enveredam por caminhos dos vícios. Eu tenho atendido pessoas que a pessoa do nada começa a chorar e acha que tem que morrer, que a vida dela não dá mais certo, que ela não tem mais nenhum tipo de situação. Isso não é depressão. Isso não é depressão, não tem nada a ver com depressão isso aí. Entendeu? Depressão é uma outra situação, mas são pessoas que estão vivendo uma vida voltada, entendeu? Inteiramente para essa falange do mal. E essas maldições hereditárias, esses pecados que vêm vindo na família há muitos e muitos anos, eles só são quebrados, eles só são destruídos a partir do momento que a pessoa aceita Jesus Cristo na sua vida, a partir do momento que a pessoa passa a ter a Bíblia como regra de vida. É por isso que eu sempre falo, nem todo mundo que se diz que é filho de Deus, ele é filho de Deus. Entendeu? Porque o filho de Deus é aquele que faz a vontade do Pai mediante Jesus Cristo. Então, aqui estudando o nosso livro,
né? Demônios territoriais. O que a gente entende? Se você lê, né? Se você lê no livro de Daniel, você vai ver que teve um banquete muito grande feito pelo rei Belsazar, e que uma mão apareceu lá e escreveu uma sentença. Inclusive, se você quiser assistir um vídeo sobre uma pregação dessa passagem, você procura lá no meu YouTube, que tem uma pregação lá, chamada Mene Tekel Parsim. Essa administração fala sobre isso que nós vamos dizer agora. Então, a palavra Mene, ela significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado-se aos medos e aos persas. Então, quando nós não cumprimos com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, quando nós alimentamos a nossa carne e enfraquecemos o nosso espírito, nós temos uma dificuldade muito grande em falar com Deus. Por quê? Porque a nossa carne, ela luta o tempo todo para provar para nós mesmos que nós, por estarmos em pecado, nós não temos acesso ao Pai. E quantas vezes você estava orando, chorando, orando lá, e você sentia que a sua oração não passava do teto, entendeu? Quantas vezes você estava cochilando enquanto você orava? Quantas vezes você estava lá, quando você percebia, já tinha meia hora que você estava de joelho dormindo. Eu aqui em casa, eu sempre falo com a minha esposa e com os meus filhos: ora em voz alta. Ora, se você levantar de madrugada, ora em voz alta. Por quê? Porque senão você vai dormir. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele vem por detrás da gente ali e imputa na gente um sono. Você começa uma abrição de boca, entendeu? Quantas vezes eu estava intercedendo por pessoas e eu ficava abrindo boca, não cochilava, mas toda hora eu estou lá, aquele negócio todo. Então, quando a nossa oração, ela nunca deve ser uma oração, pelo menos, irmãos, essa é a tática que eu uso, a estratégia que o Senhor me deu. A minha oração, ela nunca começa uma oração de glorificação. Ela começa uma oração de batalha espiritual. Por quê? Porque na hora que eu começo a orar, começa a haver um movimento no reino espiritual para que a minha oração não passe do teto. E se passar do teto, quando ela entra nas regiões celestiais, a falange que está ali, os principados, potestades e dominadores deste mundo, farão de tudo para que a minha oração não passe e chegue a Deus. Então, quando nós vamos orar, nós temos que colocar primeiro a armadura de Deus, que vai ser o nosso próximo tópico. A armadura de Deus. Por quê? Porque quando nós estamos revestidos de armadura, nós temos o escudo da fé, que nos protege contra toda ação do inimigo. Nós temos a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada, o cinturão da verdade, a espada, a sandália da preparação do evangelho, e a gente tem todas as peças. Agora, as peças dessa armadura, elas não podem ser de maneira alguma do tamanho inferior a que você é, ou maior do que você, porque senão você não vai conseguir lutar, você não vai conseguir andar. E quando a gente fala que é necessário estarmos com a armadura correta, nós lembramos da história de Davi, porque Davi, quando ele foi lutar com Golias, Saul vestiu nele a armadura, só que Davi não conseguia sair do lugar. Ele tirou aquela armadura e foi com a sua própria roupa. Agora, eu quero dizer para você, meu irmão, nós temos livre acesso diante de Deus através de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala lá, se eu não me engano, na primeira carta de João, segundo capítulo, não me lembro, fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecados, tendes advogado nos céus, Jesus Cristo o justo. Hoje, Jesus, ele é o nosso advogado, mas amanhã no juízo ele será o juiz.
Então, quando nós entendemos que os demônios territoriais, eles vêm acompanhando a nossa família já há gerações, e as gerações, e essa maldição só é quebrada a partir do momento que nós nos entregamos ao Senhor de corpo, alma e espírito, que nós buscamos, né, a Deus todo o nosso entendimento e buscamos o conhecimento para não cair nas ciladas do diabo, a gente passa a ter subsídios para lutar. Porque lutar contra um inimigo que ele é invisível aos nossos olhos carnais, lutar contra o inimigo que é muito mais sagaz e astuto do que a gente, lutar com o inimigo que tem, né, todo o domínio das coisas terrenas, porque foi dado legalidade a ele, não é fácil. A gente passa a viver uma vida e muitas vezes a gente encontra com pessoas dentro da igreja que são frustradas, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão sofrendo. Por quê? Porque essas pessoas, elas deixaram de buscar a cobertura do Espírito Santo, a cobertura do sangue de Jesus, a cobertura da armadura de Deus, para poder simplesmente achar que estão num playground espiritual, onde elas vão dobrar o joelho, vão falar com Deus: ó Deus, protege minha família, aquela velha oração de sempre: protege minha família, protege meu pai, minha mãe. É igual o show da Xuxa, né? Um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. Mas na verdade não é assim. Quanto mais tempo você passa em oração com Deus, mais intimidade você tem com Deus. Eu gosto muito de falar dos 3 principais apóstolos que andavam com Jesus a todo instante, estavam sempre com ele, que era Pedro, Tiago e João. Pedro era extremamente sanguinário, né? Sanguinário, aquele negócio todo, doidão e tal. E João era extremamente amoroso. E João, ele foi o único dos apóstolos que não morreu martirizado. Ele não morreu martirizado. Jesus aguardou, entendeu? Ele ir para a ilha de Patmos para que pudesse mostrar para ele o que aconteceria no Apocalipse. Então, o que eu quero dizer com isso? Intimidade. Intimidade com Deus. Quando Sodoma e Gomorra foi destruída, ela foi destruída por quê? Porque os principados que agiam naquele lugar eram principados que levavam os homens a querer abusar dos outros homens. Nós lemos no livro de Romanos que os homens se entregaram às suas próprias paixões e as mulheres fizeram uso errôneo, fizeram o uso errado da sua condição de mulher. O homossexualismo nasceu ali? Não. O homossexualismo não nasceu em Romanos, não. O homossexualismo nasceu lá na antiguidade, onde havia bacanais para poder rituais de fertilidade a Baal, rituais de fertilidade a aquelas deusas lá que o povo idolatrava. Mas acontece que nós entendemos hoje que nós não precisamos fazer bacanal para ter fertilidade, nós não precisamos disso não. Quem participa dessas coisas está indo contra o que a palavra de Deus fala. Por que quando um homem assiste um filme pornográfico, logo depois ele quer ter relação com a mulher dele de todo jeito? Porque não é porque ele ama a esposa dele, mas é porque ele está cobiçando aquilo que ele viu lá na televisão. Aquilo que ele viu lá. Por que as pessoas, muitas das vezes, você passa perto de uma pessoa, você tem a nítida sensação de que você já conheceu aquela pessoa. Que aquela pessoa, eu penso que eu conheço essa pessoa de algum lugar, e talvez você não lembre, mas talvez foi uma pessoa que você olhou e cobiçou. Ou a pessoa olhou para você e cobiçou. Então, quando a gente trata nessa questão de demônios territoriais, eu quero dizer que é muito sutil, porque Satanás, a grande virtude dele é achar ele fazer com que as pessoas achem que ele não existe. E o que ele faz? Ele apresenta pratos para você deliciosos. Às vezes você está lá trabalhando de servente, pedreiro, aquele negócio todo, mas você é um servo de Deus fiel,
tá ali firme, aí vai aparecer a mulher, a coisa mais linda lá, falando para você, nossa, como você é isso, como você é aquilo, e você sabe que em sã consciência uma situação dessa não aconteceria. Tem um ditado que fala, né, que há muita esmola o santo desconfia, né? Então você pega e você vê que as pessoas começam a te rodear demais, começam a te apresentar propostas demais, coisas demais, e dentro da igreja, das igrejas, acontece isso. Às vezes uma pessoa te oferece um cargo na igreja, e você acha que você está recebendo esse cargo porque você é uma pessoa capacitada para aquilo. Mas muitas das vezes a pessoa que está te oferecendo está totalmente fora do contexto bíblico de como se deve nomear as pessoas dentro da igreja. E ela vai te oferecer um cargo e você vai para aquele cargo sem capacitação nenhuma, sem entendimento nenhum da palavra, e você acaba ferindo pessoas, você acaba cortando as asas das pessoas, e muitas pessoas vão sair da igreja, muitas pessoas vão estar sendo colocadas em disciplina para fora. Tem um caso que aconteceu na Assembleia de Deus Belém, e eu vi isso numa ministração do pastor Marco Feliciano, que ele conta que um pastor renomado, articulista de escola dominical, escreveu vários artigos. Ele dizia o seguinte, ele pediu a palavra e falou: irmãos, eu não tenho paz. Aí todo mundo ficou assim, porque ele era um pastor muito famoso e tal, aquele negócio todo, e ele falava assim, que ele via rostos de pessoas que ele havia excluído da igreja, porque tinha bigode, porque tinha barba, cabelo comprido, porque a mulher usava uma saia rachada, aquele negócio todo, e aquelas pessoas diziam assim para ele: nós fomos para o inferno e você é o culpado. Então, se nós não tivermos e não buscarmos o discernimento de Deus, não buscarmos o discernimento que vem do Pai, e tomarmos atitudes dentro daquilo que nós conhecemos, apenas conhecimento secular, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos tomar decisões que vão atingir outras pessoas, e por nossas próprias mãos nós podemos empurrar muitas pessoas para o abismo. Então, esses demônios territoriais, eles agem na vida das pessoas mediante a legalidade. Talvez uma legalidade que foi ministrada lá nos seus antepassados, que não tem nada a ver com você, mas que também até aqui não foi quebrada e precisa ser quebrada. A juíza Tânia Tereza, a pastora juíza Tânia Tereza, ela conta um caso de uma família que não tinha prosperidade alguma. O pai morreu de uma doença que veio rapidão, matou o pai. A mãe, a mesma coisa, só que antes da mãe morrer, ela confessou à filha aquilo que o pai fazia. O que ele fazia? Ele contratava jagunços, mandava os jagunços ir naquelas terras que não tinha escritura, já mancomunado com o rapaz do cartório, e ele ia lá, matava aquela família e tomava posse, fazia escritura daquele terreno para ele. E ele ganhou muito dinheiro. E era um ofertante da igreja. Era uma pessoa que ofertava na igreja e etc. Tal. Mas aí o que aconteceu? O Senhor revelou em sonhos para a juíza Tânia Tereza. E isso aconteceu nos Estados Unidos. E ela foi, o homem, o caso aconteceu no Brasil. Mas essa filha era pastora de uma igreja nos Estados Unidos. E a pastora a juíza Tânia Tereza foi ministrar lá, e Deus mostrou lá o porquê das coisas. Então, tinha na família pessoas que não conseguiam ficar casadas, tinham na família pessoas com problemas graves, problemas de ordem financeira graves, pessoas doentes, e aí foram descobrir o porquê dessa raiz, por que acontecia isso nessa família. E o Senhor mostrou para ela que era um demônio territorial que já atuava naquela família há muitos e muitos anos. Eu tenho um caso que eu atendo aqui em Botelhos, de uma situação parecida com essa, entendeu? Que a gente sabe que são demônios territoriais que agem nessa família. Tem um rapaz que eu atendo que é um demônio territorial. O rapaz esteve trabalhando na Umbanda, esteve fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Hoje ele quer uma mudança de vida, mas ele não consegue. Ele mesmo virou para mim e falou assim: ô pai, desiste de mim porque eu não consigo me livrar desse vício.
Eu peguei e falei com ele: olha, nem Jesus Cristo desistiu de mim, não é eu que vou desistir de você, meu filho. Entendeu? Atendi alguns outros casos também de pessoas que diziam que já estavam condenadas ao inferno por heresias que foram pregadas na vida dessa pessoa. Em Sodoma, quando Ló, né, a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou aquela estátua de sal, por que ela virou? Porque ela já estava acostumada com aquele principado que agia em Sodoma e Gomorra. Aquele principado onde todo mundo era de todo mundo, ninguém era de ninguém, entendeu? E todo mundo estava ali, naqueles bacanais, naquele florinal, naquelas músicas, e o coração daquela mulher estava ali. O corpo físico saiu, mas o coração estava ali. Então, meus amigos, hoje esse é o primeiro estudo de demônios territoriais que nós estamos ministrando. Esse estudo seria ministrado daqui 2 dias, mas como eu estava estudando e já veio a inspiração do Espírito Santo a passar, a gente resolveu já mandar esse estudo. E eu não vou mais delimitar o espaço de 2 em 2 dias, não. Eu vou gravando e vou mandando, vocês vão estudando e vocês vão falando as dúvidas que tiverem para a gente poder sanar. Eu quero dizer para você que comece a orar pedindo a Deus para poder mostrar para você aonde que está a brecha na sua família e aonde que é que esse demônio territorial está agindo. Porque ele pode agir na bebida, ele pode agir na separação, ele pode agir na pornografia, ele pode agir na questão dos seus filhos não te obedecerem, ele pode achar os seus filhos não te honrarem, ele pode agir na forma de você ser viciado em algum tipo de coisa. Então, peça ao Senhor para que Ele mostre para você aonde está a brecha. A brecha, para que essa brecha seja tapada e que você possa, em nome de Jesus, quebrar toda a maldição que vem recaindo sobre a sua família. Pessoas com doenças, vendo vultos, pessoas que não têm paciência, pessoas que não têm prazer dentro da sua própria casa. É importante que vocês comecem a achar as brechas, porque à medida que nós formos aprofundando dentro desse estudo, você pode ter certeza que o inimigo vai começar a te incomodar, porque ele não vai mais ter a legalidade que ele tem de poder trabalhar na sua mente para que você tenha a falta de perdão e outras coisas mais. Então é necessário, você está vendo, aos pouquinhos nós estamos adentrando para dentro do estudo de batalha espiritual e de libertação. Então, à medida que a gente for colocando os vídeos aqui, vocês vão trabalhando nesse sentido de orar, de jejuar, de pedir a Deus que mostre para você aonde é a brecha. Entendeu? Na minha vida, tenho pedido ao Senhor que me mostre também, porque na minha vida também tem brecha. Tem coisas aqui que precisam ser mudadas. Dentro da minha casa, dentro do meu lar, né? Na igreja que a gente é pastor. Uma das coisas que nós não aceitamos aqui é fofoca, de maneira alguma. Entendeu? Porque a fofoca não destrói só a vida da pessoa. E tem pessoas que o diabo usa na fofoca, na mentira. Espírito de mentira. Então é isso que eu quero dizer para vocês nessa noite. Orem, não deixem de orar. Se vocês forem fazer o estudo à noite antes de deitar, orem, para que vocês possam evitar o terror noturno vindo de Satanás. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz deste grande amor. Pastor Márcio está aqui à disposição para o que você precisar, para o que você necessitar de cobertura e principalmente para orar por você e pedir a Deus que Ele possa trazer até você todo o alento e principalmente trazer até você toda a liberalidade para que você aprenda, né, tá? Esse estudo foi colocado no meu coração pelo Senhor. Nós somos 18 ou 20, não sei, no grupo, mas eu tenho plena convicção que aqueles que permanecerem até o fim, eles vão ser agraciados com a liberalidade de Deus e a intimidade com Deus. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, tenham um ótimo dia de terça-feira e não se esqueça, ore por nós.
ore pela nossa igreja, Assembleia de Deus Fonte de Água Viva, ore pela minha vida, pela vida da pastora Lucimara, pela vida dos meus filhos, para que nenhuma retaliação do inimigo venha sobre a vida deles, em detrimento desse estudo. E também eu oro para que nenhuma retaliação vá sobre a sua vida. Uma ótima noite a todos e fiquem na paz deste grande amor de Deus.